Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial apresenta programa Um Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, queridos, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Eu estava conversando aqui com o pessoal da live do Instagram. No programa passado, quem assistiu, quem acompanha a gente pelo YouTube ou pela internet ao vivo, teve uma pequena queda, né? Os computadores, eles reiniciaram aqui, já é a segunda vez que acontece isso no meu programa. Eu estava conversando aqui com o pessoal da produção antes de começar. Sempre em falas muito pontuais, muito importantes, isso acontece. Podemos entender como uma certa provocação, alguns tipos de ataques, então eu vou retomar esses 5 minutos que faltaram no programa anterior. Quem ouviu pela rádio não perdeu, quem ouviu na live do Instagram também não perdeu, mas o pessoal que acompanha na internet, vocês podem ver lá, né, que tem uma falha aí de aproximadamente uns 5 minutos de programação. Vou retomar um pouquinho para contextualizar novamente o que nós havíamos falado, e eu vou falar exatamente os 5 minutos que faltaram, tá bom? Direito à verdade, então, parte 2. Eu havia comentado com vocês a respeito do que é a verdade, que nós temos o direito à verdade, que ela é, sim, os fatos que acontecem. A verdade, ela tem múltiplas faces, de pontos de visão, mas na verdade nós temos que considerá-la sob um ponto de vista mais amplo, mais integral. Então temos que ter um ponto de visão superior, para que possamos enxergar todos os lados dela, né? Eu dei o exemplo lá de uma latinha de refrigerante, que por dentro ele pode ser prateado, por fora tem a cor lá do rótulo, mas todos esses lados, eles são a latinha de refrigerante, certo? Então a verdade é mais ou menos assim. Ela tem todas as faces, mas ela é única, ela é integral. E isso é extremamente importante de ser considerado, isso é uma filosofia básica. E aí eu estava falando também sobre empatia, e que eu respeito muito a fé de todas as pessoas, porque a fé é um tipo de verdade, porque nós colocamos a nossa certeza naquela crença. O nosso mundo é baseado em sistemas de crenças. Tudo o que nós acreditamos constrói a nossa realidade. Essa é a nossa linguagem de programação, esse é o nosso prompt. Nós escrevemos na nossa tela mental o que nós queremos da nossa realidade, qual é a nossa visualização, nós colocamos a nossa certeza, a nossa verdade naquilo e aquilo, portanto, se materializa. Então, se eu tenho fé, né, imagina aqui que o meu tarô é um objeto sagrado. Então, eu ponho a minha fé neste objeto sagrado, certo? E eu acredito que ele vai me trazer proteção, eu acredito que ele tem uma energia boa, aquilo vai se materializar para mim. Então, a fé, conduzida com esse sistema de verdade, com esse sistema de crença, quando também inserida com amor, ela tem resultados muito importantes, muito bonitos, muito satisfatórios. E isso merece todo o respeito, todo o carinho, toda a consideração. E eu tenho muito respeito, muita consideração pela fé do povo brasileiro no geral, porque nós somos a pátria do Evangelho. Quando isso é dito, de que o Brasil é a pátria do Evangelho, de que o Brasil é a pátria do avivamento da igreja, é pela fé do nosso povo, pela mistura de crenças, pela mistura de sangues, pela quantidade de sangue crístico que a nossa população tem. Por isso que nós temos o perfil de povo que nós temos, né? Muitos falam aí das características não tão boas, mas não existe defeitos que não sejam tentativas infrutíferas de lidar com as qualidades. Lembrem-se sempre disso. Então, por mais que o povo brasileiro, no geral, tenha determinadas características ainda não tão positivas, elas são tentativas de lidar com este mesmo lado, do lado positivo, com esse mesmo lado sombra, digamos assim, só que do lado luz. Então, nós somos, sim, um povo muito cardíaco, muito amoroso e de muita fé. E dentro desse contexto, eu falei sobre a empatia com o divino.
que o divino é nosso semelhante. E essa é uma das principais verdades que precisa voltar à nossa consciência. O divino tem semelhança, imagem e semelhança nossa com o nosso emocional, não com as nossas características físicas. E dentro desse contexto, eu coloquei a situação de nós olharmos, por exemplo, para Jesus com empatia. Por que eu dei o exemplo de Jesus? Porque em todos os lugares existem crucifixos do momento da morte dele, do momento em que eu posso dizer isso com absoluta certeza, o pior momento da existência dele, de todas as vidas dele, a crucificação. O momento de maior dor, o momento de maior dificuldade que ele passou. E por que as pessoas expõem tanto crucifixos de Jesus machucado, de Jesus morto, nos lugares? Por que o sistema de crença nos levou a fazer e reproduzir essa cena? Vocês já pararam para pensar como que ele se sente com isso, ao lembrar disso? Ah, mas eu faço isso porque é o momento que ele demonstrou amor, porque é o momento que ele mostra que ele nos ama, que é o sacrifício dele. Tudo bem. Você que passou por uma doença, você que já esteve numa UTI, você que já passou por uma situação de câncer, que precisou ali mudar a sua aparência física, você gosta de lembrar disso? Você gosta de divulgar fotos na internet? Se a gente pegar fotos ali dos seus piores momentos e espalhar nos lugares, você vai gostar de ficar olhando? Ou você prefere fotos de você bem, de você arrumado, arrumada ali, você mulher maquiada, com um vestido bonito? O que você prefere? Será que com Jesus não é a mesma coisa? Será que ele gosta de ficar olhando ali aqueles crucifixos, lembrando do momento de dor dele? E fora isso, gente, o momento da crucificação é um momento de cocriação de dor e morte. Quando você se apega naquilo, você está cocriando dor, morte e sacrifício para a sua vida. Então esse foi um sistema de crenças implantado para que nós aprendêssemos a cocriar a morte do divino. Porque é assim que o nosso inconsciente faz a leitura, certo? Ah, mas ele venceu. Então por que as imagens não são de Jesus ressuscitado? De Jesus ensinando, de Jesus vivo, de Jesus ali ensinando no monte, de Jesus fazendo milagres? Por que a imagem, a representação de Jesus, quando você fecha os olhos e você imagina Jesus, uma criancinha vai lá e aponta e fala, Papai do céu, é a imagem dele crucificado morto. Por quê? Por que esse é o sistema de crenças que foi implantado em boa parte dos cristãos? Vamos pensar na lógica. Porque ali você cocria inconscientemente a morte de Deus, a morte do Filho de Deus, a morte do Filho. O que é filho? Filho é descendência. Vamos pensar na lógica sem o dogma? Filho é descendência. Filho é continuação de linhagem de sangue. E nós já ouvimos em outros programas que sangue carrega informação. Sangue, gente, é a forma mais segura de se guardar uma informação. Não é no livro, não é no externo, não é na pedra. Como é que você faz uma informação se perpetuar no tempo por milênios, por séculos? A resistir a tudo, a situações do tempo, catástrofes, manipulações de informação na nuvem? Alguém vai lá e corrompe o sistema. No papel, o papel vai apodrecer. Ah, no papiro, pode preservar? Pode. Na pedra, tudo bem, a pedra pode virar areia, dependendo do que acontecer com a natureza. O sangue não. O sangue passado para frente carrega informação. Quem estuda já a parte de ciências médicas, biomedicina, se ainda não chegou nessa informação, vai chegar. Sangue carrega informação. Então, quando você fala que Jesus é o Filho de Deus, você está falando de linhagem. Você está falando de descendência. A descendência de Deus. Ali precisa morrer. E ali você cocria a morte da descendência de Deus. Por isso os crucifixos. E por isso as pessoas estão se apegando a isso, a um momento de dor. E com isso elas estão cocriando a própria autodestruição. Essa é a mensagem que faz sentido lógico.
Eu não estou pregando para vocês dogmas. Eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir, gente. Não acordo cedo toda segunda-feira para vir aqui para falar o que vocês querem ouvir. Vocês estão cansados de ouvir na internet, de ler coisas que vocês gostariam de ler e de ouvir. Não estou aqui para isso. A minha função é falar o que eu canalizei e que eu sei que é verdade. Como que eu sei que é verdade? Como que eu sei que nesse caso aqui eu sou a dona da verdade, digamos assim? Porque fecha na lógica. Você quer saber se alguma situação é verdade ou mentira? Fecha na lógica? Fecha na matemática? Faz sentido em cada célula sua? Quando você estende aquela informação na mesa, ela se fecha em todos os pontos da ciência, em toda a medicina, em toda a matemática, em toda a física. A minha informação fecha. Aos poucos, quem acompanha todos os meus programas, conforme eu for passando as informações para vocês, vocês vão ver que fecha. É uma geometria sagrada. Não fica um ponto de fora. Percebem? É lógica. Não é dogma. A gente aprende, a gente cresce dentro de uma religião que eles ensinam as coisas pra gente, e quando a gente questiona, fala, mas Deus é assim. Não questione Deus, Deus é perfeito, isso é mistério. Não tem nada de mistério, não existe mistério. Deus é ciência. Nós temos o direito de ter informação. Você não é filho de Deus? Como que existe mistério? Não existe mistério. Você é filho. Aí é outra lógica. Se fosse para ter mistério, então você é servo, submisso. Se você é filho, Deus não faz. O pai não guarda mistério, o segredo do filho, ele abre o jogo. Ele abre a verdade. Então, se você é filho, você tem direito a ter acesso à sua história, a ter acesso aos seus, ao seu funcionamento. Então, tudo o que disserem, toda mensagem que derem a vocês precisa fechar na lógica. Vocês precisam fazer o exercício do despertar, do acordar. E aí vocês vão começar a enxergar que tudo que é dito em cada pedacinho doutrinário fecha em uma coisa só. É por isso que a verdade ela é um todo. Não é uma religião que tem um ponto ou outro. Eu estou falando para vocês coisas que precisam sair, vírus que precisam ser retirados, mas não que determinadas religiões, que determinados sistemas são extremamente e na íntegra fracassados. São pontos de vírus. Vamos pegar outro exemplo? Tem outra religião, que até da qual Jesus nasceu nela, que fala que o sangue menstrual, a mulher quando está menstruada, ela é imunda. Aí sabe o que a deusa mãe me canaliza? Vocês estão malucos de falar isso? O sangue de onde vocês vieram é imundo? Olha o absurdo! Ah, mas você tá mexendo com o sistema. Tô mexendo com o sistema de crença. A gente vai quebrar tudo isso aí. A gente vai quebrar tudo isso aí. A gente vai pra lógica agora. Chega. O sangue de onde vocês vieram, o sangue do qual vocês nasceram é imundo? A mulher que menstrua é suja? Por que falaram isso? Já expliquei pra vocês que o Deus com Yang aflorado, o Deus masculino, matou a esposa e tentou apagá-la da história. E aí surgiu essa história de que o sangue menstrual é imundo. Gente, o sangue menstrual é uma das coisas mais sagradas que existe. É uma das coisas mais fortes em poder de cocriação que existe. No mundo físico, o que vale é o dinheiro. Dinheiro, ouro, bens, terras, propriedades, matéria. No mundo físico. No mundo espiritual, é energia sexual e DNA. Você vai para a alta magia, o que eles pedem? Não é sangue, não é sacrifício, não é DNA, não é energia? É isso que tem valor. Então, é totalmente conveniente um sistema de crenças que anule essas coisas. Então, quando a gente parar, antes da gente seguir determinados ensinamentos, a gente tem que parar e ver se aquilo faz sentido. Antes de eu enxergar uma mulher que está menstruada como imunda, eu vou pensar se, poxa, mas não foi desse sangue que eu nasci? Ele não é o sangue que ali do útero que formaria uma vida e só não formou porque não foi fecundado? A medicina já não ensina que ali é o sangue que tem mais quantidade de células tronco e uma série de coisas? Como é que aquilo ali é imundo? Já briguei com 2 igrejas Já briguei com 2 religiões. Posso brigar com todas. Por que eu estou atacando o sistema de crenças?
Vocês não falam da volta de Jesus? Vocês acham que Jesus vai voltar para ratificar o sistema de crenças? É sério? Ah, mas não concordo com você. Tá bom. Como é que tá a humanidade? Vamos pensar na humanidade, como é que a gente está prosperando, né? Com guerra, com água contaminada, com doença. Todo mundo tá rico, não é? Tá todo mundo bem. Todo mundo tá esbanjando dinheiro. Não é verdade? Todo mundo tá ótimo, né? Então faz sentido o sistema de crenças? Não. Então tem alguma coisa errada. Porque se a nossa vida não mostra os resultados, a gente precisa rever. Não estou dizendo de determinados períodos. Todos nós vamos passar por determinados períodos de doença, de dificuldades financeiras, emocionais. Isso é para o aprendizado, porque de repente nós precisamos construir alguma coisa, precisamos adquirir algumas habilidades, precisamos, né, de uma série de situações ali para a nossa evolução. Outra coisa é o aspecto geral, digamos assim, da nossa sociedade, da nossa humanidade. E aí nós estamos dentro de um sistema que está falindo. Por que ele está falindo? Porque ele precisa se regenerar, porque não funciona, porque não encaixa. Não tem como você expandir a sua consciência e continuar fechado dentro de uma gaiola, de um dogma, de um sistema de crenças. Eu vou continuar brigando com as religiões, mas eu faço isso com todo amor e carinho. Porque Deus não é religião. Deus é uma parte de você. Você é uma parte de Deus. Lembra que eu já contei que a deusa mãe se subdividiu em fragmentos e todos nós somos células dela e nós precisamos reescrever este campo? É sobre isso. Nós precisamos nos realinhar, nós precisamos nos curar. Quando a gente cura o nosso eu, o nosso emocional, nós curamos a mãe. Nós reescrevemos o momento da criação primordial, o momento da explosão. E isso é essencial na nossa era, porque nós estamos evoluindo, nós estamos despertando. Separação de povos, já falei isso também em outro programa, nós estamos divididos, o Brasil se dividiu politicamente. É esquerda-direita, é time de futebol A contra time de futebol B, é religião A contra religião B, e todo mundo esqueceu que é produto da mesma matéria. Você precisa de um sangue lá no hospital, você não vai perguntar se ali veio da esquerda ou da direita. Você vai agradecer que você recebeu aquilo. Então vamos parar com isso, gente. Vamos se atentar ao que importa. O amor importa, a união importa. O acordar importa. Se vier um objeto estranho voando aí em direção à Terra, explodir isso aqui tudo, você fez o quê? Você vai dormir no final do dia? Você mudou a vida de alguém? Você teve esse poder de mudar a vida de alguém? Poxa, não estou mudando nem a minha, mas você pode mudar a sua vida. Eu tenho recebido, gente, vários tipos de perguntas. E é muito interessante que as pessoas, elas às vezes não conseguem manter o foco no que precisa. O que é o foco no que precisa? No agora, no interno, na mensagem que é dita. Eu recebo várias mensagens quando eu termino o programa, eu recebo várias mensagens no inbox. Eu fico muito grata, eu sou muito feliz com o carinho de vocês, com a audiência de vocês. Só que eu preciso que vocês enxerguem a mensagem em si. Não adianta mandar mensagem para mim falando do meu cabelo, falando se eu emagreci ou se engordei, a cor do batom que eu uso. Primeiro que eu não tenho paciência para maquiagem, gente. Entendeu? Aí eu recebo mensagem falando assim, então, como que eu faço para acessar a vida passada? Gente, a sua vida atual é mais importante. Se você foi o faraó na vida passada e agora você é um profissional de limpeza, você é mais importante agora. Poxa, mas eu trabalho com limpeza. Você trabalha com limpeza. Tem ideia da importância que é você trabalhar com limpeza? Porque esse planeta nosso aqui, ele é um planeta que tem tendência à sujeira. Ele é um planeta que tem tendência à corrupção. Quando você trabalha com limpeza, você vai contra um sistema um sistema implantado. Então, faça aquela limpeza mentalizando
que você está mudando esse padrão vibracional do planeta. Tem mundos que o sistema não é esse. Tem mundos que a tendência não é a sujeira, é a limpeza. As coisas não se sujam facilmente. Aqui não, ainda não. Se você é um profissional de limpeza, ajuda a mudar isso. Mentaliza, põe foco mental no pano que você está passando no chão. Tudo depende de onde você coloca, o que eu falei lá no começo do programa, a sua fé. Então, ao invés da gente começar a continuar colocando a nossa fé em coisas que nos direcionaram para que o poder deles fosse canalizado, não para objetivos de acordar, não para objetivos de devolver a nós a nossa natureza, vamos canalizar o nosso objetivo para acordar, para despertar a humanidade, para resgatar o nosso planeta, para curar em amor e refazer a nossa união. Você tem esse poder. Você tem uma bomba atômica dentro de você. E às vezes você está aí achando que a sua vida acabou, que você tem que se matar, que a sua vida perdeu sentido. Lembra de quem você é. Você é uma parte de Deus. E ninguém quer que você saiba disso. Ninguém vai pegar o microfone e vai te falar o que eu estou te falando. Mas você precisa acordar para isso. Nós precisamos acordar para isso. Porque isso fecha na lógica. Essa mensagem faz sentido. Essa mensagem vai curar o buraco que tem dentro de você. Ela vai te trazer vida de volta. Foi o que todo mundo que passou por aqui tentou ensinar. E toda vez essa mesma mensagem é distorcida em prol de um sistema que tenta manipular. Não existe bem e mal. Existe ausência de amor. Existem níveis de esclarecimento. Nós agimos de acordo com os nossos níveis de esclarecimento. É assim que funciona. Então a consciência da deusa mãe está voltando. Vamos nos voltar para ela. Nós temos mãe. Direto, ela me canaliza, fala: vocês têm mãe, crianças. Você que é mãe, como seria para você? Se você tivesse os seus filhos tomados de você, se você fosse apagada da vida deles, como seria? Vamos criar essa empatia com a mãe primordial e nos voltar para ela, porque é aí que está a cura. Ao invés de olhar para a humanidade e falar: esse mundo está perdido, nossa, fulano aqui, olha a porcaria que é o fulano. Para, gente. Vamos desenvolver e resgatar o amor. Porque no final de tudo, é só isso que importa. Não adianta você não prestar atenção no que eu tô falando, você gastar o seu tempo, ficar aqui olhando pra minha estética, se eu tô com olheira, quantas vezes eu passo a mão no meu cabelo, se a cor da minha roupa, se eu fiz a unha, se eu passei batom roxo, e a sua vida não mudar. E você não prestar atenção na mensagem que eu tô falando. Não adianta você estar aqui pensando na mensagem: poxa, mas eu quero descobrir minha vida passada, eu quero saber quem eu fui, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, e você esquecer de quem você é hoje. E você tem hoje, o dia que você acordou, você tem um potencial enorme de mudar a sua realidade hoje, de fazer alguém feliz hoje, e você deixar isso passar. Eu tô presa, eu não tenho nada para fazer hoje. Faz uma oração, trabalha no nível energético. Cocria energeticamente a sua realidade. Você pode fazer isso. Faz uma oração pela paz do mundo. Escreve, determina que a paz vai ser cocriada no mundo. Determina que os povos estarão unidos em amor. Escreve isso. Veja mentalmente essa cena. Faz tela mental. Queima a carta, transmuta no fogo. Nós temos esse poder dentro de nós. Sempre tivemos. Por isso que o código ordem é o acordar. A mensagem não é de fora, ela é de dentro. Desperta. É o nosso momento. E nós precisamos da humanidade desperta. Para que o movimento de justiça e de direito volte a fazer efeito. Nós estamos passando por um momento de injustiças e precisamos resgatar a justiça, o equilíbrio universal. Isso só vai ser feito se nós estivermos acordados.
Isso só vai ser feito se nós estivermos despertos. Isso só vai ser feito se nós tivermos a nossa consciência avivada. Vocês estão esperando o arrebatamento? Esse é o arrebatamento. É o arrebatamento de consciência. De dentro para fora. A expansão da consciência, do chakra coronário. Certo? Gente, obrigada pela audiência de vocês. Como é a sequência do programa anterior, a carta é a do programa anterior. Movimento de pêndulo. Até segunda que vem. Um beijo para vocês.